Aí galera, que fala é o Pedro nos Duelos. Hoje estou trazendo aqui um vídeo para vocês com as cartas que eu fiz. É o primeiro vídeo aqui do canal. Deixa o like, se inscreve aí. Dá uma fortalecida muito boa. Onde eu vou estar mostrando o deck que eu mesmo fiz, desenhado à mão. E algumas cartas estão pintadas, outras não. Se você quiser deixar sua sugestão aí de arquétipos ou novos decks como esses que são cartas que eu mesmo fiz. Vamos começar. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou estar mostrando aqui, ó, próximo da câmera. Eu não sei se dá pra ler. A primeira carta é a negação de efeito. O que ela faz? Proíbe a ativação de um efeito, de um monstro ou armadilha enquanto essa carta estiver em campo. Ou seja, eu neguei aquele efeito. Se o cara destruir essa carta, ela é uma magia contínua. E ela tem essa artezinha aqui bem simples, que é bem conceitual. Aqui nós temos o Lobo de Guarda. Ela é baseada numa carta que eu tenho original, que é o Cão de Guarda. Vou estar explicando o que ela faz. Ela é um besta efeito nível 3 do atributo Terra. Quando essa carta for invocada, descarte uma carta mágica e pegue uma mágica contínua do seu deck. Esse efeito só pode ser usado uma vez por turno. É importante ressaltar isso. Defesa Espírito. Defesa Espírito é quando o monstro espírito de nível 5 ou 6 for atacado, o dano recebido vira pontos de vida. Ou seja, calma aí, monstro nível 5 ou 6. Por exemplo, o dragão espiritual. Ó, ele é um dragão espírito. Se ele for atacado e essa carta estiver no campo, ela é uma carta armadilha. Quando essa carta for atacada, todos os pontos que eu iria perder viram pontos de vida. Espírito do Lobo Noturno. Essa carta é interessante. Ela é um besta efeito espírito. Pode ser invocado especialmente do deck ou da mão quando um lobo noturno for para o cemitério. O lobo noturno, ele é uma carta que serve para fazer invocações síncrono. Ele é um ótimo regulador. Também tem alguns pontos da hora. O lobo noturno, ele é aqui, ó, um monstro besta efeito espírito do atributo Dark de nível 4, que pode trocar o modo dele no turno do oponente. Ou seja, por exemplo, eu quero usar o lobo noturno para atacar o lobo de guarda. Eu ataquei, aí o próximo turno é o do meu oponente. Ou seja, se essa carta estiver em modo de ataque, eu vou sofrer dano de batalha. Ou seja, o efeito dele permite que eu troque o efeito dele antes de tudo acabar. Leon, o leão da destruição. Ele é um monstro de nível 9, atributo Dark, que ele é um espírito efeito. Ele pode possuir um monstro seu, ou seja, meu, de quem invocou. E o ataque desse monstro não muda, não acontece nada. E quando ele faz isso, traz um lobo espiritual para o campo. Como funciona a possuição de monstro? Vou pegar aqui o exemplo que eu já tinha pegado antes, que é o dragão
espírito. Ele tá em campo, ele tem 2.000 pontos de ataque, correto? Aí tá na minha fase de batalha. Tem que ser na fase de batalha. Esse efeito não pode ser negado, praticamente. Você tá aqui. É um efeito de ignição, tá? Para quem joga modo de formato GOT aí. Tá no meu turno. E eu já ataquei usando o Leon e o Dragão Espiritual. Porém, o cara ele ainda tem um monstro. Eu preciso destruir esse. Aí eu posso possuir usando o Leon, que ele fica como se fosse uma matéria XYZ, ó. Você bota ele aqui por baixo. E aí a carta pode atacar novamente. É um efeito até da hora, muito interessante. Pra quem gosta aí de efeitos como esse, né? De ficar ciclando carta, essas coisas. Agora. Foi mal, gente. Eu tô um pouquinho gripado. Reviravolta do Possuidor. Essa carta, quando o monstro estiver possuído, lembra lá da possuição do Leon? Ao destrói uma carta ao descartar uma carta que esteja possuindo outra carta. Ou seja, se o Leon estiver possuindo o espírito do lobo noturno, eu vou sacrificar vou descartar o Leon para poder destruir o monstro do meu adversário. É uma carta até bem interessante. Espírito d'água e o espírito de fogo. Aqui, ó. O espírito d'água ele é do atributo água, 4 estrelas. Ele é um espírito aqua efeito. Quando essa carta for atacada, traz o espírito de fogo. E quando isso acontecer, tira 250 pontos de vida do seu oponente. Ou seja, se você tá com 2.000, você é meu oponente, você tá com essa carta, você vai perder 250 pontos de vida. E o espírito de fogo, ele é bem semelhante com o espírito d'água, ó. Fogo, nível 4, fogo, espírito efeito. Quando essa carta é atacada, traz um espírito d'água e dá 250 pontos de vida a você. Espada dos Lobos. Ok? Ela é uma mágica de equipamento que dá 100 de ataque para um monstro equipado. Não é quase nada, mas um bom segundo efeito. Traz um lobo com menos de 1.000 pontos de defesa ao campo. É uma carta que tenha lobo ou no efeito ou no próprio nome. É uma carta que é bem interessante. Eu acabei mostrando aqui sem querer. Lobo das chamas e o lobo das chamas. Foi mal. Lobo das chamas e o lobo das chamas azuis. O lobo das chamas é um monstro nível 4. Fogo. Esse daqui é o desenho que eu fiz. Besta fogo efeito. Dá 500 pontos de ataque e defesa para um monstro de ataque com menos de ataque que essa carta. Ou seja, uma carta que tenha menos de 1.900 de ataque. Eu sei que é um ataque muito poderoso, porém essa carta tinha que sobreviver dentro de campo, porque ela é parte de uma estratégia que ela é terrível. Lobo das chamas azuis. Ele também é um monstro. Espírito, besta. Ah, e lembrando, o lobo das chamas ele é único. É porque eu não consegui terminar aqui, ó. Ficou muito pouco espaço. Não tinha onde eu botar. Aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Union. Ele é um monstro Union, besta, efeito espírito. O outro não era espírito. Lembrando, não
não dá pra fazer jogada com espírito. Tira 500 pontos de ataque e defesa de uma carta que tenha menos pontos de ataque que essa. É o efeito ao contrário da outra. Aqui, ó, vou estar pegando a fusão deles e já volto, tá? Gente, eu peguei aqui o extra deck, depois eu vou estar mostrando mais coisas do extra. Porém, como os dois são Union, lembrando, Union são aquelas cartas que se combinam, como Dragão X, Y, Z. Você não precisa de polarização. Lobo das Chamas Espirituais. Ele é um monstro do atributo Fogo, de nível 6. Ou seja, aquela carta Defesa e Espírito pode funcionar com ele. Essa artezinha aqui, ó, que eu fiz, que ficou bem bonita. É uma das mais bonitas que eu fiz. Ele é uma fusão, efeito espírito. Pode ser invocado com o Lobo das Chamas e o Lobo das Chamas Azuis. Ganha 500 pontos de ataque quando for invocado por invocação Union. Union é quando as duas cartas estão em campo e você funde elas só combinando. Ou seja, vai ganhar 500 pontos de ataque quando for invocado dessa forma. Quando ele for destruído e enviado para o cemitério, ele vai voltar para o seu extra deck. Ou seja, isso dá mais oportunidade de combo para você poder ficar puxando, usar o efeito e logo depois já desperdiçar de novo para fazer outro desse. É alguns combos que dá pra fazer que são interações legais. Marca da possuição. Essa carta é uma carta mágica. Ela é uma carta flip, né? Efeito rápido. Eu acho que não é flip. Mas eu não sei muito bem como é que fala. Aumenta 500 pontos de ataque para cada espírito possuindo a carta equipada. Era uma carta equipamento. Eu tinha errado, eu pensava que era outra. Basicamente, essa carta, ela vai dar 500 pontos de ataque para cada carta, para cada monstro que esteja possuindo a carta equipada. É uma carta bem complicada. Eu também não sabia fazer muito bem a arte dela, foi isso aqui. Se vocês quiserem, gente, implementar mais coisas, porque meu deck ele tem apenas 30 cartas. Eu queria que ele tivesse umas 60 cartas. Se vocês quiserem me dar dicas aí de cartas, eu vou estar tentando criar um grupo do Discord. Se tiver aí, já bota aí embaixo. E feliz ano novo aí. Lobo espiritual. Ele é um monstro luz, nível 6. Ele é um espírito efeito guerreiro. Sim, guerreiro. Decora isso. Decora esse guerreiro. Pode trazer um lobo ou espírito para o campo do cemitério ou do deck que não seja tributo. Ou seja, ele serve para combater com esses. Eu acabei mostrando esse aqui. Esse aqui eu vou mostrar. Escudo Espírito. É uma carta armadilha. Dá 1000 pontos de ataque e defesa a um monstro equipado. É uma carta armadilha equipamento. Porém, para ativar, você tem que tirar um monstro espírito do campo. Do seu campo. Um monstro seu espírito do seu campo. Vocês entendem? Essa artezinha aqui, ó. Se vocês quiserem botar aí, ó, no... Como é que é o nome? Card Maker, eu acho. Vocês podem botar, eu não me preocupo. Mas eu quero que vocês deixem o like. Deixa o like também. Uma carta mágica de campo. Chegamos ao primeiro campo. Floresta Amaldiçoada. Essa artezinha aqui, ó, que eu fiz. Não me esforcei quase nada. Todos os monstros espírito ganham 250 pontos de ataque. Para ativar essa carta, descarte 3 cartas da sua mão. É uma carta bem interessante. Já que todos os monstros espírito ganham 250 pontos de ataque. E ela pode ser facilmente buscada por outras. Agora bora ir pra outro, que é Lobo Buding.
no atributo Light, nível 4. Essa artezinha aqui, ó, que eu peguei do próprio Lobo Buding, não vai reclamar, Konami. Porque o Lobo Buding ele não tinha um efeito quase nada legal, então eu mudei esse efeito. Pode ser descartado para o monstro lobo atacar. Para o monstro lobo atacar 2 vezes. Se eu descartar um monstro lobo no meu campo, vai atacar 2 vezes. É uma coisa muito legal para quem quer dar o TK. Selo de 5 pontas. É uma carta de equipamento. Onde ela é semelhante àquela carta que veio no Yu-Gi-Oh! GX, que era a cápsula de outra dimensão, que você botava uma carta lá e depois de 3 turnos a carta voltava para sua mão. É a mesma coisa, só muda que você vai selar a carta. Você vai selar a sua carta fora do jogo, não tem como o oponente fazer nada. Vai selar ela fora do jogo e após 3 turnos ela irá para sua mão. Isso daqui funciona com cartas do deck, tá? Eu não terminei a arte, mas tá até bem bonitinho, ó. Bonitinho, vocês não acham? Lobo Infernal! Ele é um monstro demônio efeito de nível 4. Essa artezinha aqui de novo. Eu amo lobos. Quando essa carta sai do campo ao cemitério, ela é especialmente invocada com 1000 pontos de ataque e defesa. Ela tem 1500 e 1200 de defesa aí, ó. Esse efeito só pode ser ativado uma vez por turno, lembrando. Fusão final! Essa fusão, gente, eu juntei um monte de arte, um monte de fusão e virou isso aqui. Ficou até bem interessante. Vou estar explicando o que ela faz. Funde monstros da mão e do deck. Ou seja, você pode fundir cartas que ainda estejam no seu deck, você não puxou. Pode ser a carta mais forte do mundo, não importa, você pode fazer. Porém, ela tem você tem que pagar 1500 pontos de vida por turno que a carta está em campo. Você paga 1500 para ativar e a cada turno que a carta estiver em campo, você vai estar pagando. Você ainda vai estar pagando 1500. É, a vida não é fácil, não. Lobo das Neves de Asgard. Esse aqui, ó, meus amigos ficam dizendo que é um Pokémon, mas não é! Ele é um guerreiro efeito que pode dar dano perfurante. Ele tem 1500 de ataque e 110 de defesa, que é para poder ser invocado com a espada de lobos, lembrando. Espírito errante. Nível 2, atributo trevas. É um espírito regulador efeito. Quando essa carta for banida, ela volta para o cemitério. E quando essa carta for enviada para o cemitério, ela volta para sua mão. Quando ela voltar, ela não pode ser mais um regulador. Ou seja, você usa ela uma vez como regulador e depois você só pode usar ela para sacrifícios, ritual, essas coisas. Ela não pode ser mais um regulador. Inclusive, é um efeito muito da hora, já que pode ser ativado apenas uma vez por turno. Não é tão OP assim. Ela foi banida, ela volta pro cemitério, depois ela volta pra minha mão. Não. Isso demoraria 2 turnos. O turno do seu oponente e o seu. Dá pra fazer muitas jogadas por aí. Destruction, o Destruidor. Baseado no Minotauro. Ele é um espírito efeito. Rouba um dos efeitos usados para fazer o sacrifício. Ou seja, monstros que você usar para fazer ele, você vai estar meio que trazendo, meio que você vai estar pegando o efeito de algum deles. Ele é um monstro de nível 9, trevas, com 2750 de ataque e 2000 de defesa. Próxima carta. Compra elemental. Aqui, ó, tem os 4 elementos aqui, um mais 2. Essa carta tem a ver com essa arte. Ela é uma carta mágica contínua. Que se você tiver 2 monstros de atributos diferentes no campo ou na sua mão, você compra 2 cartas enquanto essa carta estiver em campo.
É uma carta que, se você não souber fazer, você vai de pelele. Lobo do Norte. Eu não sei qual é o atributo que eu podia botar nele. Ele é um monstro de nível 6, 2 sacrifícios. Ele é um besta. Efeito que nega os efeitos do campo do seu oponente durante 5 turnos. Eu sei que é coisa interessante, mas agora que vem. Eu vou estar pegando aqui no extra o combo dele. Ele acha que ele faz sucesso sozinho. O programa é só dele. A gente já devia estar acostumado com isso aqui. Poxa, foi ele que juntou o grupo, mas o grupo somos nós 4. Tá bom, Dedé, tá bom. Lobo do Norte, como eu mesmo falei, Norte. O que é que veio depois do Norte? O Sul, que ele traz o lobo que foi usado para a invocação dele. Ou seja, deve você fazer esse combinho aqui. Logo depois, Sul, Leste, Link 2, ó. Link 2. Que traz os lobos que foram usados de volta ao campo. Esse daqui traz ele de volta à mão, tá? Lembrando, tem que ser esperto. Lobo do Oeste, Link 4. Porque é um Link 2, mais um Link 1, mais um Link 1. Tem o mesmo efeito que o Lobos usados. Ou seja, ele vai ter o mesmo efeito de trazer as cartas de volta. Lobo dos Ventos. Que o nome dos 4 são Rosa dos Ventos, Lobo dos Ventos. Ele é um besta efeito que você pode banir 3 cartas do seu oponente. Essa carta não pode ser destruída em batalha. Ele tem 3.000 de ataque. O do Oeste tem 2.750. O do Leste tem 2.750 também. O do Sul tem 2.500. E o do Norte tem 2.250. Os 2 dragões de espírito. Um deles tá pintado, o outro eu não pintei. Aqui, ó. Eles ficaram até bem bonitinhos aqui na câmera, mas eles estão feios pessoalmente. Eles são 2 monstros dragões espíritos de nível 5 efeito. Que ele pode possuir um monstro. E aumenta 5 pontos de ataque a que o monstro possui. Com eles você pode fazer o XYZ Dragões Gêmeos Espirituais. Ele é um espírito XYZ Dragão, 2 monstros, dragões e espíritos. Ou seja, não necessariamente pode ser esse. Se você pegar outros monstros, dragões e espíritos, também pode fazer. Aqui ó, a arte dele, ó, baseado nas tatuagens tribais, né? Que você pode negar o efeito de um monstro a descartar uma matéria. Não é um efeito tão bom quanto os outros, porém é um efeito. Chegamos às últimas 3 cartas do deck. Outro lobo espiritual, só que dessa vez ele tá com a arte diferente, ó. Que eu mesmo já falei, que ele é um efeito, que ele é um espírito, efeito guerreiro, pode trazer outro lobo ou espírito para o campo do cemitério, que não seja tributo. O espírito da Fênix. Eu fiz baseada naquela carta do Yu-Gi-Oh! Clássico, que é a Esperança da Caridade, que você comprava 3, tirava 2. É quase a mesma coisa, só que equivalado. Onde você pode devolver 2 cartas do cemitério à sua mão. Mas para ativar isso, você tem que descartar 2 cartas da sua mão ao cemitério. É uma coisa bem, vamos dizer assim, bem legal. Tá no pontinho assim, ó. Sacrifício de espírito. É uma carta armadilha contínua. Negativação de um efeito de um monstro. Para fazer isso, bana um monstro espírito do cemitério. Esta carta dura 3 turnos. Ou seja, se o cara destruir, ainda vai estar durando 3 turnos, não tem muito problema. Aí agora vamos ir para o restinho aqui de extra deck que nós temos. Que nós só temos mais 2 cartas. Ah não, calma aí, são 3. 3 cartas no extra.
Priam, o deus da destruição, eu não fiz arte ainda. Ele é de nível 10. Ele é um monstro fusão, que precisa de um monstro Link 8. O Leon, leão da destruição Destruction. Que ele pode pegar metade. Que você pode pegar metade do ataque. Ele tem 5.500 de ataque. Não é uma fusão tão forte assim para os padrões de hoje em dia. Porém, eu acho que ela é uma fusão que tem potencial. E atacar o seu oponente diretamente. Sim, você vai pegar metade dos pontos de ataque. Eu acho que vai dar 2.250 e atacar diretamente o seu oponente. Lobo das Trevas. Ele é um monstro sincro de nível 5. Dark, lógico. Sincro, efeito besta. Qual é a diferença dessa carta? Que ela só precisa de um regulador do tipo Dark. É só isso. É só isso. Porque ele tem 2.000 de ataque e 1.100 de defesa, que é uma coisa pequena. Lobo Arquidemônio. Tipo Trevas. Ele é um 5, nível 5. Ele é um 5, efeito espírito. Um regulador, mais um monstro não regulador, padrão. Traz um monstro de nível 4 ao campo do seu deck. Vai pegar um monstro de nível 4 do seu campo e botar no deck. E esse efeito só pode ser usado uma vez por duelo. E no próximo vídeo, galera, eu vou estar explicando quais são as regras que eu uso para batalhar com meus amigos na rua. Que são regras diferentes. Se vocês quiserem fazer um formato anime, já tô dando spoiler aí, é só ver o próximo vídeo. Tchau!